Livro de Ester, capítulo 1. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando o seu rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiores senhores da província estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabado aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argola de prata, e colunas de mármore. Os eleitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes um dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse o outro, porque assim o tinha ordenado o rei, extremamente a todos os grandes da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bezata, Arbono, Gibetã, Abegatã, Zetar e aos Carcas e os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão de eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratava os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admatã, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã e os 7 príncipes dos persas e dos medos, que vinham à face do rei e se assentavam aos primeiros no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos? Então disse Meucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos, quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá asaz, desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretar,
em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceu bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, e cada província segundo a sua escritura, e cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei, Assuero lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busque-se para o rei moças virgens, formosas à vista. E ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se aos seus enfeites. E as moças que aparecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia também um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mordoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara Hadassa, que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bem de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando o seu mandato do rei e da sua lei, e ajuntando-se muitas moças da fortaleza de Suzã, debaixo das mãos de Gai, também levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Gai, guarda das mulheres. E a moça apareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhes aos seus enfeites e os seus alimentos, como também lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu tinha ordenado que não a declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Ester passava e do que lhe sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei tudo quanto era desejado, se lhe dava para ir para a casa das mulheres, à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo das mãos de Zagás, eunuco do rei, guarda das concubinas, e não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abidail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quanto a viam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado.
E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Ester, e deu repouso às províncias e fez presentes segundo o estado do rei. E reunindo segundo a vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe tinha ordenado, porque Ester cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, pois eunuco do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester. E Ester disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu seu negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que transpassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhe dando-lhe ouvidos, o fizeram saber a Amã, para veres se as palavras de Mardoqueu se sustentaria, porque lhe tinham declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante deles, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve um pouco e pôr as mãos sobre Mardoqueu, porque lhe havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, provocou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou Pur, isto é, a sorte perante Ramã, de dia em dia e de mês em mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. E Ramã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes da lei de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se saber parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e disse ao rei de Amã: Esta prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o bem que parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivões do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu nos príncipes do rei, e os governadores que havia sobre cada província, e os principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e como o anel do rei se selou. E as cartas se enviaram pelas mãos dos correios, e todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho,
crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que sacassem os seus despojos. Uma cópia do escrito para que se proclamassem a lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pelas palavras do rei, saíram, e as leis se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Ramã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa.